Esse é um vídeo exclusivamente para quem ainda não tem o Photoshop no computador. Caso você que esteja me assistindo já tenha o Photoshop no seu computador, você pode pular diretamente essa aula 2, tudo bem? Você pode ir direto para a aula 3, que é onde a gente de fato vai começar a colocar a mão na massa no Photoshop. Mas se você não tem o Photoshop ainda e quer maneiras aqui de como faz para poder adquirir esse programa ou até mesmo acessar gratuitamente o Photoshop, fica aqui comigo nessa aula para você poder ver esses métodos. Caso você já tenha aí no seu computador, então pula direto para a aula 3, não precisa assistir essa aula. Então primeiro eu abri a internet, o navegador de internet, e já esclarecendo desde o início, o Photoshop ele é um programa pago. Tudo bem? Eu vou te ensinar aqui como é que a gente acessa a plataforma oficial do Photoshop para poder baixar e fazer o pagamento, né, e tudo mais desse programa. Mas já adiantando para você que se nesse momento você não puder ter os recursos financeiros para utilizar o Photoshop da versão paga, você também pode, pela internet, utilizar algumas versões gratuitas do Photoshop, só que não são bem o Photoshop, né? Por exemplo, tem uma muito famosa chamada Photopea, certo? É um site que você pesquisa na internet, onde você vai conseguir, diretamente pelo navegador de internet, pela própria internet, conseguir utilizar meio que um Photoshop, só que online. Então, quando eu abro esse Photopea pela primeira vez, ele vai trazer aqui algumas explicações, né, do que é esse aplicativo. É um editor de fotos, totalmente online, totalmente gratuito, né? Claro que vocês podem ler um pouquinho dessa explicação que ele traz aqui, mas basta apertar nesse botão, começar a usar o Photopea, apertei nele. Na hora que eu aperto nesse botão, eu já vou ser direcionado à página inicial do Photopea. Vou apertar em concorde, continuar aqui, e já vou poder criar os meus projetos aqui. Posso apertar em novo projeto, ele vai trazer alguns modelos de tamanhos de papel já pronto, né? Tem um Instagram, tem vários modelos de Instagram, né? O Instagram para stories, Instagram para aquele quadradozinho, aqui mostrando do lado o modelo, né, como é que vai ficar, arte para o YouTube, para o Twitter, que agora é o X, né, tem um Instagram para história, tem um Instagram postzinho, então escolha aqui um estilo, um tamanho legal, aperto em criar, e eu já vou poder começar as minhas criações em um programa totalmente online e gratuito, que tenta simular bastante, tem muitas ferramentas parecidas com o Photoshop que a gente vai utilizar. Então se você não tiver o Photoshop pago, você já pode utilizar essas ferramentas online gratuitas para tentar, na medida do possível, fazer as mesmas coisas que a gente for fazer durante esse curso, certo? Claro que não vai ser igual, o Photoshop que a gente utiliza pago tem muita inteligência artificial ali desenvolvida, né, utilizada, então podem ser que tenha algumas ferramentas no Photoshop que não vão ter aqui naturalmente, né, mas já dá para quebrar o galho, digamos assim, nesses aprendizados iniciais do programa, tudo bem? Então é claro que além do Photopea, existem outros recursos, outras ferramentas disponíveis na internet que vão te permitir acessar programas semelhantes ao Photoshop. Então posso chegar aqui no YouTube, por exemplo, e colocar assim, como usar o Photoshop gratuitamente, né? Então ele vai aparecer algumas ferramentas parecidas com o Photoshop, pode também aparecer alguns vídeos explicando como a gente tem acesso ao período gratuito, né, da Creative Cloud, do Photoshop, que eu vou mostrar logo em seguida. Então a gente pode pesquisar outras maneiras alternativas aqui no YouTube para poder ter acesso a essa ferramenta, que eles podem disponibilizar, às vezes uma versão de teste, alguma coisa disponível, que a gente pode procurar aqui. Olha esse vídeo aqui embaixo que eu encontrei, no YouTube, também falando do Photopea, então a gente pode pesquisar aqui, Photoshop Online gratuito e tal, várias versões. E claro, além dessas alternativas disponibilizadas aqui no YouTube, nós podemos preferencialmente acessar o site oficial do Photoshop, né? Então a gente chega aqui no Google, vou colocar Photoshop, já vai aparecer o site da Adobe. A Adobe é a empresa que fez esse programa Photoshop e um conjunto de outros programas que a gente vai ver aqui agora nesse site. Quando eu aperto aqui nele, ele vai me direcionar para a página oficial. Lembrando que é sempre recomendável a gente vir aqui mesmo pelo site oficial da Adobe, porque aqui vai ter a versão paga do programa, mas é a versão com todos os recursos, todas as possibilidades disponíveis. Lembrando que hoje em dia nós já estamos no mundo de inteligência artificial e ao longo do curso você vai perceber a utilização de muitas ferramentas que vão utilizar a inteligência artificial para facilitar a nossa vida e agilizar muito os nossos processos de edição dentro desse programa, e nós só teremos de fato acesso a esses recursos de IA se nós estivermos utilizando a versão oficial do Adobe Photoshop, tudo bem? E ele traz, inclusive, um teste grátis, eu acho que é de 7 dias, se eu não estou enganado. Deixa eu conferir aqui para vocês. Então, realmente aqui, o teste é de 7 dias, né? Tem tanto plano para uso pessoal, quanto para empresa, quanto para estudantes.
No caso do estudante, ele vai dar um desconto, né? E lembrando que a assinatura aqui do Photoshop, dos programas da Adobe, é sempre uma assinatura anual, tudo bem? É uma assinatura anual, só que todo mês, como se fosse recorrência, ele vai tirando um pedaço, né? Essa mensalidade aqui do seu cartão. Ela não vai ocupar o limite do seu cartão, mas vai ter a cobrança todo mês. E claro, se você pretender fazer o pagamento do Photoshop, eu não recomendo que você compre apenas o programa Photoshop. Eu recomendo que você compre todos os programas do que ele chama de Creative Cloud. Aqui embaixo ele já aparece uma mensagenzinha aqui, ó, experimente grátis todos os aplicativos de design e fotografia. Se eu apertar em Saiba Mais, ele vai me direcionar, ó, e vai me dizer que tem vários outros aplicativos, vários outros programas que essa empresa Adobe oferece, como o Illustrator para fazer desenhos, o Photoshop, né, para criar o tratamento de imagens e panfletos, do que a gente viu na última aula. Tem um Adobe Express, que é para quem já utilizou de design, um aplicativo chamado Canva. Esse Adobe Express é o Canva, só que da Adobe, certo? E tem outros recursos aqui, se eu for aqui embaixo, ó, ele vai trazer, descendo aqui, eu posso comprar um aplicativo individual, só um programa, né? Ou Photoshop, ou Illustrator, ou o Adobe Premiere, que é aquele programa que faz vídeo, eu posso escolher só um programa. Só que em vez de pagar por um único programa, compensa mais eu pagar o plano da Creative Cloud, que vem com todos os programas dessa empresa, e compensa muito mais. Então, se eu apertar aqui nesse link de veja o que está incluído, ele vai aparecer aqui aquela mesma tela de antes, né? Ele vai mostrar, ó, que o plano é de R$ 275 por mês, isso para uso pessoal, uso de uma pessoa. Só que se você é estudante, se você faz faculdade, se você faz ensino médio, se você estuda de alguma maneira, você tem um plano para estudante e professores, em que no primeiro ano você vai pagar apenas R$ 95 por mês para ter acesso a todos os programas da Creative Cloud. Então, se eu apertar aqui, ó, veja todos os aplicativos incluídos, ele vai abrir uma nova tela aqui, mostrando, ó, todos os recursos, todos os aplicativos que vão ser incluídos dentro desse plano. Então a gente vai ter o Photoshop, o Premiere, o Acrobat, né, que é aquele que lê PDFs, edita PDF, o After Effects, que é o que faz animações, né, aqueles vídeos de cinema, aqueles efeitos, né, de animação são feitos aqui. Então todo o conjunto de todos esses aplicativos aqui, ó, esse Lightroom muito utilizado por pessoas que fazem fotografia, né, edição de fotografias. Então, tudo isso aqui, mais recursos de inteligência artificiais incluídas, mais 100 GB de armazenamento em nuvem, então tudo isso é incluso dentro do plano da Creative Cloud. Então, se você tiver a possibilidade de fazer o plano de estudante, compensa muito mais você, em vez de pagar R$ 95 no Photoshop, que é um único programa, no plano de estudante você paga o mesmo valor pelo primeiro ano e vai ganhar todos esses aplicativos inclusos, tudo bem? Então essas são as considerações iniciais para você que não tem o plano ainda do Photoshop. Você pode tanto usar o Photopea, que é online, tanto procurar uma maneira de baixar o Photoshop pelo YouTube, quanto acessar pelo site oficial diretamente da Adobe e adquirir esses planos. Então, feitas essas considerações iniciais, agora a gente pode aí sim, de fato, colocar a mão na massa para começar o Photoshop na próxima aula.